Boa noite! Quem tá aqui com a gente? Vamos falar sobre como nós podemos envolver os pais no Ministério Infantil. E aí eu quero ver você aqui comigo e quero te convidar para você convidar outras pessoas para estar com a gente aqui nessa conversa, que vai ser muito, muito, muito bom. Olá, Ellen! Oi, Rafa! Tatiele, Tamires, que bom que você tá aqui, Ellen. Suzana, ai que bom, a Su. Aline Dias, gente, que ótimo. Quero que você também convide outras pessoas para estar aqui com a gente nesse bate-papo. Eu quero aprender também com vocês. Quando eu fui preparar mais essa live aqui, né? Gente, eu falei, como eu preciso crescer mais, como eu preciso aprender mais. Então, eu quero aprender aqui com vocês também, tá? Então, vai ser muito bom esse feedback. Pastor Felipe, joinha pra você. Que bom, gente, que vocês estão aqui. Então, vamos lá. Vou colocar aqui. Eu quero já falar pra vocês que se você tiver alguma pergunta sobre esse tema, sobre como nós podemos envolver os pais no Ministério Infantil. Conectou? Gente, tinha dado uma queda, voltou. Tá ok aí? Vocês estão me ouvindo? Falou que tinha dado uma queda. Deixa eu colocar aqui o tema, peraí um pouquinho. Como envolver os pais no Ministério Infantil. Se você conhece uma líder de crianças, manda pra ela estar aqui com a gente. E fala aí se vocês estão me vendo bem. Fala aí se vocês estão me ouvindo bem, tá? Ok, maravilha. Gente, então vamos lá. Como eu disse pra vocês, eu quero muito aprender com vocês aqui. Então, vão interagindo comigo, vai comentando aí comigo, que isso vai ser muito importante, vai ser muito bom, inclusive pra mim. Que é o seguinte, esse é um dos maiores desafios no Ministério Infantil. Sempre quando a gente fala, sempre quando eu coloco alguma caixinha de perguntas aqui nos meus stories, falando assim, qual é o seu maior desafio no Ministério Infantil? Sempre que eu faço essa pergunta, pelo menos, assim, 20% das pessoas, pelo menos isso, coloca esse desafio que é de envolver os pais no Ministério Infantil. Realmente, esse é um dos maiores desafios que nós temos, que é o de envolver os pais no Ministério Infantil. E quando a gente fala do porquê que a gente quer envolver os pais, eu acho que é muito óbvio pra nós, né? Porque assim, nós ficamos com as crianças uma parte do tempo. Eu tava até fazendo uma contagem aqui. Uma semana, ela tem 168 horas. De 168 horas de uma semana, quanto tempo que ela fica no Ministério Infantil? 2 horas no máximo. Então, imagina, o restante do tempo, essa criança ela tá na escola e com quem? Com os pais. Então, os pais, eles têm a maior parte do tempo com os filhos, com essas crianças que estão conosco. Então, se a gente quer que essas crianças sejam de fato transformadas, se a gente quer que essas crianças de fato sejam impactadas, se a gente quer gerar transformação, a gente não pode ignorar os pais. É ou não é, gente? Faz um joinha aí pra mim, se é ou não é. A gente não pode ignorar os pais. Não dá pra gente ignorar e achar que, tipo assim, não, eu só cuido da criança e se exploda o pai. Não, a gente precisa, sim, cuidar dos pais. E aqui, eu até tenho algo importante pra comentar, né, com vocês. Porque muitas vezes a gente lidera crianças, a gente lidera uma célula de crianças, por exemplo, ou na nossa igreja, crianças que os pais não são cristãos. Então, muitas vezes, a gente não vai ter esse envolvimento dos pais porque os pais nem nasceram de novo, os pais nem são membros da igreja, os pais não congregam, os pais não são cristãos. Então, eles não vão se envolver mesmo. Então, essa parcela de crianças, nós precisamos entender que assim, poxa, vou dar o meu melhor, vou fazer de tudo aqui, vou realmente ministrar na vida dessa criança e crendo que, é uma fala algo que eu profetizo, que a palavra de Deus diz. Eu creio que um dia na presença do Senhor vale mais do que 1000 anos fora da presença do Senhor. Então, um dia que essa criança estiver lá no Ministério Infantil com você, vai valer muito mais do que os outros dias que ela não estiver ali sendo ministrada pela sua vida. Você crê nisso? Então, eu creio nisso. Então, muitas vezes, eu já vi muitos líderes falando assim, se o pai não se envolve, não adianta nada, não adianta de nada. A criança tá lá comigo, lá na minha célula, a criança tá lá na igreja, se os pais não são cristãos. Pois é, a Suzana tá falando aí, que é a realidade dela. Oi, Jaqueline.
E aí é o seguinte, se essa é a sua realidade, você tem muitas crianças que os pais não são cristãos, tenha descanso no seu coração e tenha a certeza de que você vai abençoar essas crianças, vai marcar a vida dessas crianças, vai poder tocar sim a vida dessas crianças, porque a presença de Deus ela é mais poderosa do que tudo. Fala aí pra mim como é que tá. Tá me ouvindo? Deu uma pausa, mas acho que agora voltou. Então, gente, fala aí se pausou, gente, ou se pausou só pra mim. Que parece que deu uma pausa, mas voltou. Oi, Cíntia! Boa noite! Então, gente, a gente tem que ir nessa fé. Agora, se os pais não são cristãos, nós podemos alcançá-los primeiro. Qual o nosso primeiro objetivo em alcançar os pais que não são cristãos? Primeiro objetivo. Aí, tá normal, né? Ai, que bom. Voltou, né, gente? Que bom. Maravilha. Então, qual que tem que ser o nosso primeiro objetivo com os pais que não são cristãos? Alcançá-los para Cristo. Então, aí você pode fazer muitos eventos evangelísticos. Aqui na nossa igreja, nós temos um evento que se chama Projeto Betel, Minha Casa para Deus. E esse ano, no próximo ano, nós vamos realizar o Betel. E esse projeto, ele é uma bênção, que é para evangelismo dos pais, evangelismo das famílias. A gente tem feito ele pelo menos de 2 em 2 anos. E nesse projeto, é onde as próprias crianças, elas fazem uma apresentação na célula, convidam os pais, e aí os pais vão, e ali a gente prega o evangelho para esses pais. Muitos pais se convertem através das células Kids. Então, se os pais da sua célula, não das suas crianças, né, seja da sua célula ou da sua igreja, se a sua igreja não é em células, se eles não são cristãos, nosso primeiro objetivo deve ser ganhá-los para Cristo. Então, a gente deve envolvê-los de que maneira? Buscando eventos evangelísticos. Talvez, eu creio que até uma das coisas mais importantes, principalmente para igrejas menores e para a célula. Quando eu falo que da igreja menor, a célula ela é uma igreja dessa, né, menor. Se você é líder de célula, tem pais que não são cristãos, ação número 1 para envolvê-los, relacionamento. Então, você precisa se relacionar com eles, estar conversando, mandando mensagens, dizendo, oi, eu tô aqui para o que você precisar. Esses tempos atrás, teve uma mãe que, assim, uma mãe de uma célula que tava sofrendo com depressão. E aí, travou. Eita. Vê aí, gente, vai me falando aí se tiver travado. Me fala aí. E aí, tinha uma mãe que tava em depressão. E essa mãe tava em depressão. E ela pedia... E ela tava pedindo oração e tava, meu Deus, o que eu faço da minha vida? E não sabia o que fazia. E a líder de Célula Kids, num momento, foi lá e orou pela vida dela, mandou uma mensagem para ela, deu todo o apoio que ela precisava. E aquela mãe que não era cristã, ela tava querendo se matar. Chegou num dia onde ela tava querendo se matar. E aquela líder de célula foi usada por Deus para evangelizar a vida dela, para evangelizar aquela mãe. Ela se converteu, entregou sua vida a Cristo e, gente, foi transformada através da líder de célula. Então, ela até falou assim, nossa, de onde eu não imaginava veio saída pra minha vida. Por quê? Porque muitos pais que não são cristãos, eles acham que a Célula Kids é só uma reunião de brincadeira, né? Onde está se livrando do filho por um tempo. A maioria dos pais que não são cristãos, eles pensam assim. Então, aquela líder, ela se relacionou com aquela mãe. E por ela se relacionar com aquela mãe, ela conseguiu evangelizar a vida dela e estar com elas nos momentos mais difíceis, no momento que ela mais precisou, aquela líder estava ali. Então, você que lidera crianças, principalmente um pequeno grupo, né? Se na sua igreja é um grupo menor de crianças, estar próximo a esses pais, principalmente os pais que não são cristãos, a fim de evangelizá-los, é um dos pontos fundamentais. Agora, o que a gente deseja? O que a gente espera dos pais que já são cristãos, né? O que você espera? Escreve aqui pra mim. O que você espera? Eu quero ver quais vão ser as melhores respostas aqui. O que você espera dos pais, das suas crianças lá na sua igreja ou da sua célula? Qual tipo de envolvimento que você espera deles? Coloca aí pra mim, deixa eu ver o que vocês vão colocar. Porque muitas vezes a gente quer um envolvimento, mas a gente não é claro no envolvimento que a gente deseja. Então a gente, eu queria que os pais se envolvessem, mas de que maneira específica? O que exatamente é esse envolvimento que você gostaria que os pais tivessem? Então escreve aqui, qual é esse envolvimento? Eu acho que a minha internet tá um pouco ruim, porque tá demorando de chegar aqui as mensagens de vocês. Vamos lá, primeiro aqui, ó, deixar vir. Se você quiser falar seu nome pra mim, deixar vir, tá? Que eu vou te chamar pelo nome.
Participem dos eventos. Ótimo, muita gente fala disso. Que muitos pais, eles não participam dos eventos realizados pelas crianças, pelo Ministério Infantil. É algo importante aqui. Renata, obrigada, Renata. A Patrícia falou parceria, tendo uma parceria. É isso aí, às vezes parceria nos projetos, né? Parceria para aquilo que for realizar. Isso é importante também. Então, a Nívia falou, gostaria que os pais lessem a Bíblia com as crianças. Top! Fundamental isso, Nívia. Adorei. Agora, você sabe por que eu tô perguntando isso pra vocês? Vai falando aí, gente, quem tiver mais. Porque muitas vezes a gente não tem claro o que a gente deseja do envolvimento dos pais. E por outro lado, muitas vezes é pior, porque a gente deseja algo que na verdade não é quase que inalcançável, que não é a função dos pais, que os pais não vão fazer. Então muitas vezes acontece isso também. Então a Dude, não sei se é Duda Tavares, ela disse o seguinte: entender a importância do ministério. Fundamental, básico, super concordo com você. Até agora eu adorei muito essas respostas aqui. Eu que gostaria que os pais lessem a Bíblia com as crianças e que entendessem a importância do ministério. Parceria, exatamente. Apoiar os projetos enviando seus filhos. Não os barrando. Porque às vezes eles querem participar e os próprios pais os vetam. Já aconteceu isso mesmo, já vi isso acontecendo, infelizmente. Realizem as atividades que encaminhamos para casa. Ter comprometimento, apoio nos trabalhos. Gostaria que os pais lessem as Bíblias. Olha aí, o que eu falei, né? Tendo interesse no que foi ministrado na célula e no Domingo Kids. Ótimo. Então, gente, tudo isso que vocês falaram aqui, realmente é aquilo que a gente deve esperar dos pais. Agora eu quero te falar algo. Você sabia que muitas vezes a gente espera dos pais algo que não é função deles? Vamos lá, abrir o jogo aqui e falar de Leader Kids para Leader Kids aqui. Vamos ser sinceros, não são todos os pais das crianças do Ministério Infantil que estarão servindo no Domingo Kids, que estarão servindo no Ministério Infantil, que estarão como voluntário lá no Ministério Infantil. Não são todos os pais que estarão envolvidos. Bom seria se fosse? Com certeza. Essa era a minha bandeira, né? Eu queria que todos estivessem conectando. Viu aí? Voltou, gente? Fala aí pra mim se voltou. Mas, infelizmente, não são todos os pais que estão envolvidos no Ministério Infantil. E aí? A gente não precisa ficar com aquela tristeza de pensar assim, poxa, os pais não vêm, não ajudam. Calma, relaxa. Não são todos os pais que vão estar no Ministério Infantil mesmo. Alguns, eles vão estar envolvidos em outros ministérios da igreja, né? Então, por exemplo, nossa igreja aqui é muito grande, então muitos pais, às vezes, estão envolvidos em outros ministérios. A gente entende também. Agora, tem outros pais que os pais, às vezes, especial para estar no Ministério Infantil, a gente deve sim desejar que esses pais estejam com a gente no Ministério Infantil. E devemos sim orar por isso. E trabalhar para isso também, claro, né? Agora é o seguinte, uma das coisas que a gente às vezes espera muito dos pais, que não é o que os pais deveriam fazer, é fazer tudo às vezes. A gente acha que os pais é que tem toda a responsabilidade. E às vezes a gente lava as mãos. Eu já vi muitos líderes lavando as mãos, como se fosse assim, não, eu não tenho nada a ver com isso, os pais não fazem. Nós estamos aqui para ser parceiros dos pais. Alguém colocou aqui, parceria. É exatamente isso. Então, existem algumas coisas que só o Ministério Infantil vai fazer. Existem algumas funções do Ministério Infantil que vão ser sua, que é sua, líder de crianças. É sua, você vai cumprir essa função na vida da criança. Existem alguns princípios que você vai ensinar, existem algumas coisas que você vai falar e vai marcar a vida dessa criança. Já existem outras funções que é do pai. E aí o Leader Kids, o Ministério Infantil, ele não vai suprir essa necessidade que é do pai e da mãe. Então é muito importante a gente saber que existe uma função nossa e existe uma função do pai. Eu já vi alguns pais anulando o Ministério Infantil. Não, eu já leio a Bíblia com meus filhos, eu já faço tudo com os meus filhos, então não preciso do Ministério Infantil. E a gente, como líder do Ministério Infantil, precisa ter muito cuidado com isso também. Porque muitas vezes a gente mesmo fala, porque os pais não fazem, você deveria fazer, a responsabilidade é toda sua, mais ou menos assim. E aí, muitos pais, né, falam, a responsabilidade é minha, então tá. São, né, o Ministério Infantil não tem nada para agregar à vida do seu filho, e isso não é verdade. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência de que há uma parte de responsabilidade nossa e uma parte dos pais. Gente, me fala aí se vocês estão bem, se estão me ouvindo. Tá travando de vez em quando, né? Vou fazer uma coisa rapidinho aqui e já volto. Vou abrir a porta
pra ver se a internet melhora. Pera aí. Voltei, gente. Saiu não, né? Voltei. Abri a porta pra ver se a internet melhora aqui. Acho que é a chuva também que tá atrapalhando. Mas então vamos lá. Então isso é importante a gente saber. Há uma responsabilidade que é nossa e há uma responsabilidade que é dos pais. Então, o que a gente está fazendo para que os pais assumam essa responsabilidade de parceria, de estar junto, de assumir o papel deles, que é de pai, né, de discipulador dos seus filhos? Eu acho que uma das coisas muito importantes é a gente estabelecer para os pais, mostrando para eles o que eles falam, qual é a função deles e qual é a função nossa. Então a gente deve mostrar para os pais de forma muito clara, falando o seguinte: pais, vocês que são os discipuladores dos seus filhos, nós estamos aqui para apoiar vocês na função que é de vocês, de discipular as crianças, de discipular os filhos. Então é muito importante que isso seja muito claro. Então fale isso para os pais em todas as oportunidades. Aí a gente fala, mas em que tipo de oportunidade que eu vou falar isso para os pais? Eu acho muito interessante que a maioria das vezes quando a gente fala sobre envolver os pais, a maioria das pessoas, elas logo levantam a bandeira da reunião de pais. E muita gente levanta a bandeira, porque tem que ter reunião de pais, a gente faz reunião de pais. E quando a gente fala dessas reuniões de pais, 99%, eu até fiz a enquetezinha aqui, 99% das pessoas, nessas reuniões de pais, reclamam por quê? Porque os pais não vão nas reuniões de pais. Fala aí, gente, se é verdade ou não é. Quem aqui já fez reunião de pais que deu um gato pingado de pais? Quem já fez uma reunião de pais aqui que não foi quase ninguém? A gente já fez isso, a gente tinha uma escola de pais que a gente fazia bimestralmente e a gente fazia essas reuniões, por fim, tava dando lá 5 pais e eram sempre os mesmos pais e os pais que eram mais engajados no Ministério Infantil, os pais que eram ótimos e os pais que a gente sabia que precisavam estar lá, eles não estavam. Já passaram por isso, gente? Ou foi só eu aí, ó? Ó, todo mundo falando aí. Pois é, a gente passa por isso. E infelizmente, então quando a gente fala sobre essas oportunidades para falar para os pais, hoje veio um chance no meu coração sobre isso, né? Porque muitas vezes eu falo, gente, preciso fazer reunião. As reuniões, elas são boas? Sim. Eu quero até realizar esse ano, pelo menos 1 ou 2 no próximo ano, com todos os pais aqui da nossa igreja. Agora imagina, na nossa igreja a gente tem mais de 2.000 crianças, gente. Então como é que é reunir todos esses pais? Aí o Senhor falou algo muito forte no meu coração e é algo que você precisa entender. Qual a melhor estratégia para você comunicar isso para os pais? Comunicar qual é a missão, qual a visão do Ministério Infantil e comunicar qual é a missão dos pais, qual a responsabilidade dos pais. Qual o melhor ambiente? Nos cultos da igreja, através de palavras, nos cursos que a igreja oferece, em todo o tempo. A visão da igreja precisa falar sobre isso. Se a visão da igreja fala sobre a função do Ministério Infantil, se a visão da igreja, se em todos os momentos, nas palavras, a gente fala sobre isso, na igreja a gente fala sobre isso, a gente nem vai ter tanta necessidade assim de ter uma reunião com os pais só para falar sobre isso. Então, gente, a gente precisa aproveitar oportunidades de toda a igreja junto. Então, muitas vezes, assim, você vai marcar uma reunião, os pais não vão. Mas se você tem uma oportunidade de falar, nem que seja através de um vídeo impactante, através de uma palavra, de um post, ou através de uma palavrinha durante o culto, né? Pede pro pastor para dar uma palavra no culto da igreja sobre o Ministério Infantil. Pastor, me dá 5 minutos e a gente libera uma palavra poderosa sobre isso. Pronto, você fala para a igreja toda, você fala para todos os pais sobre essa importância e isso fica de forma clara. Isso fica claro para todo mundo, mesmo sem você precisar realizar uma reunião apenas para isso. Sabe por quê, gente? Por que na maioria das vezes os pais não vão a essas reuniões? Então aqui, eu vou defender os pais aqui. Quem é pai e mãe aqui também, quiser defender, me fala aqui comigo. Por quê? Muitas vezes os pais já estão cansados de um monte de reunião da escola. Quem aqui nunca faltou uma reunião da escola do filho, atire aí a primeira pedra. Que você nunca faltou porque você pensou assim, nossa, essa reunião vai ser só pra ficar falando coisa nada a ver. Outros que têm os filhos, às vezes, que são mais agitadinhos, né? Os filhos mais animados. Eles pensam, eu vou lá pra ouvir falar mal do meu filho de novo. Tô até com vergonha, nem vou nessa reunião, porque eu já sei o que eu vou ouvir. Então, muitas vezes,
os pais eles já estão cansados dessas reuniões porque elas são infrutíferas, elas só são reuniões para jogar peso sobre os pais, porque você precisa fazer dever de casa com seu filho e tal, e tal, e tal. Então, qual a expectativa do pai ao ir para uma reunião com o Ministério Infantil? Ele já pensa nisso, ele associa reunião, cobrança, vai falar que eu preciso ler a Bíblia com meu filho todo dia, vai me cobrar isso, vai me cobrar aquilo, ai meu Deus, e ele já sente um peso sobre ele, já sente um jugo sobre ele, então o que ele pensa? Não vou nessa reunião. Então, por isso, muitas vezes, os pais não vão. Sem contar a correria do dia a dia, sem contar os inúmeros eventos. Então, tem muitas pessoas que, além de fazer um monte de reuniões dessas, que às vezes acabam sendo infrutíferas para os pais, elas também reclamam, né, dos pais não irem. Quando os pais vão, eles só falam, jogam peso sobre os pais. Então, isso também é algo que a gente precisa ter cuidado. E aqui eu vou falar sobre uma segunda coisa que a gente tem que analisar sobre a importância disso, sobre se isso é responsabilidade realmente, né, uma missão assim dos pais ou não. É que muitas vezes a gente joga, eu vi até alguma pessoa comentando aqui, e eu já vi outras pessoas falando sobre isso, é que às vezes o Ministério Infantil, ele envia atividades para que as crianças realizem em casa. Só que, gente, eu creio muito mesmo no meu coração que o nosso ministério, ele é muito além do que isso. Do que a gente só enviar atividades, né? Não é que é só enviar. Com certeza você que envia atividades, você faz outras coisas também. Mas o enviar atividades é realmente um peso para o pai, que ele já tem um monte de coisas, um monte de afazeres, né? Um monte de coisas para fazer. Poucos são aqueles que têm o tempo para dedicar, para tirar durante a semana, para fazer essas atividades bíblicas com os filhos. Então, a gente precisa muitas vezes se colocar no lugar dos pais. Eu sei que muitas vezes a gente faz a maior das boas intenções. Sabe por que eu te falo isso? Porque quando a gente escreveu o devocional, o primeiro devocional em família, eu fiz um devocional gigante. Oi, Zorante, saudade! Eu fiz um devocional gigante, assim, mas tava maravilhoso. E gente, está muito gostoso de fazer, maravilhoso. O que aconteceu? Só que os pais não estavam fazendo. E aí era diário, né? Um devocional diário. No início da pandemia, alguns fizeram. E eu fui percebendo que não estava sendo realizado. Então, irmãos, ao invés de eu me frustrar e ficar cobrando sobre os pais, vocês precisam fazer isso e tal e tal. Não, o que eu fiz? Eu falei, gente, vou reduzir, vou entender a realidade dos pais, que deve estar bem difícil essa pandemia. Vou colocar um culto em família de uma vez por semana. E aí os pais realizam junto com seus filhos uma vez por semana. E aí a gente reduziu o culto, colocou de uma forma mais sucinta. Então a gente entendeu, em vez de a gente jogar um peso sobre o pai, de fazer atividade, tinha atividade de recorte, atividade que você tinha que recortar, dobrar. Essas coisas, gente, dificulta para os pais. Então a gente precisa facilitar a vida dos pais. Então se ele pega lá um devocional que você envia, que é bênção, que a gente continua enviando semanalmente, que é uma ferramenta, eu até vou falar sobre isso, que é uma das funções nossas. Então, se você dá um devocional, mas é algo difícil para ele, algo muito complicado, a gente não tá facilitando a vida dele. Então, nossa função é facilitar a vida deles. Amém? Aqui, ó, a Kézia tá falando que teve esse problema com o devocional diário também. Pois é, gente. É só eu e a Kézia? Quem mais teve esse problema? Fala aí. Ellen, a live vai ficar salva? Vou deixar salva, tá, gente? Mas não me abandona aqui, não. Fica aqui comigo. Então, gente, realmente isso é importante. Então, aqui eu vou falar algo sobre isso. Sobre essa questão de uma das funções nossa como Ministério Infantil. Como nós temos a função de apoiar e ser parceiro dos pais, uma função muito importante nossa é dar ferramentas para os pais discipularem os seus filhos. Então, nós temos que dar ferramentas para os pais discipularem os filhos. Uma dessas ferramentas é um devocional. Então, a gente pode preparar esse devocional, um culto em família, para dar para os pais, para que eles possam ministrar com seus filhos. Orientações. Gente, é a função do Ministério Infantil dar orientações aos pais. Então, a gente dá orientações sobre tudo, né? Sobre tudo que envolve a maternidade, a criação dos filhos, né? A maneira de Deus. Então, uma das coisas básicas que eu fiz aqui no Ministério Infantil, eu indiquei um curso sobre criação de filhos, da pastora Ana Laura, inclusive, fazer até a propaganda dela aqui. Indiquei o curso, falei, gente, eu vou fazer esse curso como mãe, vai me abençoar, faça também. Então eu indiquei esse curso. Vi uma matéria que foi importante, né, sobre crianças que ficam assistindo muito tempo telas, crianças que ficam no celular, o malefício disso, envio para os pais. Então tudo isso que envolve a criação de filhos é nossa função também compartilhar com os pais. Aí aqui tem um alerta, ó, cuidado, aqui ativa um sinalzinho assim de cuidado, de alerta, de atenção. Por quê? Porque muitas vezes a gente na empolgação, nossa, esse vídeo é muito impactante, nossa, essa informação é muito boa, fica bombardeando os grupos dos pais
manda no grupo do WhatsApp dos pais, ou manda pro pai, não sei como é que você tem aí seu canal de comunicação, manda um monte de mensagem pros pais. O que vai acontecer? Daqui a pouco os pais não vão ler mais nada. Então, gente, como que nós fazemos aqui? A gente tem grupos no WhatsApp fechados, onde só eu comunico com os pais, onde é um grupo onde somente eu passo mensagens para eles. Já vi casos onde são grupos menores, por exemplo, se você é um líder de célula, ou se a sua igreja é menor, você tem menos crianças, se há a possibilidade de você ter um grupo aberto, amém, mas deixa as regras muito claras. Gente, aqui é só para que nós possamos nos comunicar acerca dos eventos do ministério, de coisas importantes para a criação dos seus filhos e tal. Então deixa bem claro o motivo do grupo, né, a razão do grupo existir, para ele não se perder. Porque senão daqui a pouco tem uma irmãzinha lá que manda bom dia, boa tarde, boa noite, manda aqueles monte de gifs de coraçãozinho que acha lindo, acha legal, e manda lá um monte de coisa lá de propaganda de Bolsonaro. E aí o que acontece? Aquele grupo se perde no meio do caminho. Então a gente precisa ter esse cuidado. Ó, a Nath tá perguntando como faz para entrar nesse grupo. Se você é pai ou mãe, né? Se você é mãe aqui da nossa igreja, da Atitude Kids, me manda um direct, que aí eu vou mandar o link do grupo pra você, tá? A gente tem um canal no Telegram, Pais de Atitude, e a gente tem também grupos no WhatsApp, aí são grupos fechados. O canal é até melhor, né? A gente tem já bem mais de 600 pais no canal do WhatsApp, no canal do Telegram, que é muito melhor, que a gente manda conteúdo, ele fica, né, tudo pra trás, o que a gente já mandou. Então, gente, esses grupos, eles têm que ter objetivo, tem que ser sucinto. Eu mando 2, 3 mensagens por semana, no máximo. Então, eu tento ter esse cuidado para não sobrecarregar os pais. Então, tem esse cuidado também, porque senão, se você bombardeia de coisas, daqui a pouco eles não querem mais estar lá no grupo. Eu sei que é básica essa informação, gente, né, que eu tô falando aqui, mas acho que pode ajudar vocês. Então, vamos lá. Eu tive, a tia Lili falou o seguinte, é Lili ou Lili? Eu tive um bom número na reunião, mas de tempos em tempos abordo eles individualmente no carão mesmo. O individual realmente é o melhor mesmo. Deixa eu ver aqui, ó. Na nossa igreja eu faço a maleta viajante. Sorteamos uma criança e ela passa a semana com ela. Lá tem bíblias, revistas, lápis e afins para realizarem o culto no lar dentro da demanda deles. É um sucesso. Adorei a ideia! Eu já tinha ouvido falar dessa maleta viajante. Tem mais alguém que faz, gente? É uma ótima ideia. Ó, gente, vai falando mesmo que vocês fazem, que pode agregar. Isso é uma coisa que pode ser realizada na célula. É algo simples que dá para ser feito. É bem bacana. Aproveito para agradecer pelo devocional de provérbios. Amém, Aline, glória a Deus. Nath falou, obrigada, vou mandar sim, me manda então. Então, gente, isso é muito importante. Outra coisa muito importante é a gente deixar clara a nossa missão. O que a gente está fazendo com as crianças lá o tempo todo. Então, a gente precisa deixar isso claro. Como eu já disse, se a gente faz isso no âmbito da igreja como um todo, né? Se você fala isso para a igreja toda, os pais estão ali na igreja toda, então eles vão ouvir. E eu até acho que é muito importante isso, porque se a gente também fica só comunicando só com os pais, se a gente não tem esse alcance para a igreja toda, a gente fica parecendo uma igrejinha dentro de outra igreja. Porque a gente faz tudo ali só para aquele grupinho e a igreja como um todo não fica sabendo. Então a gente precisa ter cuidado com isso também. E a gente não pode formar uma igrejinha dentro de outra igrejinha, a gente precisa ter uma igreja realmente, e as crianças fazem parte dessa igreja, desse corpo, e isso é muito importante. Então, muitas vezes, aqui agora eu quero falar sobre um erro que a gente comete ao querer envolver os pais. A gente quer jogar peso, culpa sobre eles. A gente, ao invés de chegar falando, eu quero te ajudar, quero somar com você, estamos aqui para abençoar a sua vida, muitas vezes a gente chega como se fosse dando um chute, assim, né? Ei, vocês não estão cuidando dos seus filhos, porque vocês não fazem devocional com seus filhos. Então, muito melhor do que a gente só jogar esse peso é a gente inspirar. Então, busque sempre gerar inspiração nos seus pais, nos pais, né, das crianças da sua igreja. Busque inspirar. Então, assim, gente, a gente aqui pouco tem, quando eu falo sobre envolvimento dos pais, não é que é uma realidade nossa que a gente tem 100% do envolvimento dos pais. Não é, tá? Eu assim, realmente é desafiador. Eu quero que a gente envolva mais. E essa live vale pra mim também, que eu quero envolver ainda mais os pais. Agora é o seguinte, me perdi, o que eu tava falando? O que eu tava falando? Peraí. Então, é desafiador o envolvimento dos pais, a gente não tem 100% do envolvimento dos pais, mas é muito importante a gente buscar isso, a gente buscar esse envolvimento. E
igual eu falei, aqui a gente tá longe de ter 100% do envolvimento dos pais aqui na nossa igreja. Mas a gente já tem um certo envolvimento, de engajamento de muitos pais servindo no ministério, muitos pais que falam, eu quero servir. E isso é tão gostoso, sabe? É muito bom. Eu vejo muitos pais que vêm servir no Ministério Infantil, sabe como? A partir do testemunho das crianças. Então, eu creio que uma das melhores formas da gente envolver os pais é a gente testemunhando, a gente mostrando o testemunho das crianças. Quando as próprias crianças falam, quando as próprias crianças vivem, os pais vão falar, meu Deus, eu quero fazer parte disso. Recentemente teve uma mãe, eu até compartilhei aqui o testemunho dela. Tá lá no meu feed, vocês podem ver. No feed tá assim, ó, assista esse vídeo. E esse vídeo, a mãe, ela conta de como foi que os filhos dela foram impactados no culto infantil e como ela ficou impactada de ver os filhos impactados, de como foi uma bênção isso. E ela falou, eu quero servir nesse ministério. Então ela veio a partir disso. Então você pode ter certeza que as próprias crianças, o testemunho delas vai gritar diante dos seus pais e eles vão querer fazer parte disso. Eles vão ver que o seu ministério não é só para olhar a criança. Então a gente nem vai precisar ficar preocupado da gente ficar falando assim, olha, o Ministério Infantil não é só uma salinha, o Ministério Infantil não é só para ficar em entretenimento, não é um centro de babá gospel. A gente nem vai precisar tanto ficar preocupado com isso, porque as próprias crianças vão testificar disso. As próprias crianças vão falar aquilo que elas estão aprendendo, as próprias crianças vão começar a testemunhar e os pais vão ver. Então, eu acho que isso é lindo, gente. O melhor testemunho de todos é quando ele é vivido, né? Então, é a melhor pregação quando ela é vivida, não precisa nem ser falada. Então, isso é uma bênção. Então, gente, ó, a Dani falou que também fez a maleta, que foi um sucesso. Amém, que ótimo. Isso aí, então essa maleta é um sucesso. Agora, vocês querem ver uma outra estratégia? Eu quero falar aqui pra gente finalizar, tô chegando no fim da nossa live aqui, gente. Mas olha só, eu vou abrir para perguntas aqui agora. Já tem uma perguntinha aqui, agora eu abro mais. Pode mandar aí quem tiver. Mas tem algumas estratégias para o envolvimento dos pais que eu quero compartilhar com vocês. E uma delas começa muito cedo, que é na gestação. A gente, inclusive, aqui no nosso ministério, vou contar para vocês um segredo. A gente ia lançar esse ano, mas por causa da pandemia, a gente adiou, infelizmente. Mas a gente já ia lançar esse ano, que é o curso para casais grávidos. Então, a gente vai fazer um curso para os casais grávidos. Por quê? Porque a gente quer alcançar a criança desde o ventre. A gente vai ser Atitude Kids desde o ventre. A gente vai alcançar as crianças desde o ventre. E o que vai acontecer? A gente vai começar a ter esse relacionamento com os pais desde quando eles são grávidos. Olha que lindo isso. Então, quanto antes você começar o envolvimento com os pais, melhor. Então, aqui a gente já faz algo muito especial, que é na apresentação de bebês. Então, a apresentação de bebês não é só o pai que vai lá, levanta a criança lá e beleza. Não, a gente conhece esses pais antes. Eles fazem inscrição, a gente tem uma reunião com esses pais, e aí nessa reunião a gente tem uma palestra. Então, com os filhos bebezinhos, a gente já fala pra eles, você é o discipulador do seu filho. O Ministério Infantil tá aqui para somar com você, para ser uma bênção ao seu lado. O Ministério Infantil tá aqui para ser seu parceiro e tal. Então a gente já fala para eles sobre aquilo, a nossa função e a função deles. Então isso é maravilhoso. Então quando a gente mostra, a gente aproveita essa oportunidade também da apresentação de bebês, a gente tá aí trazendo o envolvimento dos pais também desde bebê. Outros eventos importantes que a gente faz aqui é a celebração em família. Então, de 2 em 2 meses, a gente realiza a celebração em família, que é um culto normal da igreja, onde as crianças estão juntos. Então, é um culto onde as crianças estão cultuando a Deus junto com seus pais. Pode parecer simples isso, mas, gente, isso é poderoso. Por quê? Porque a gente mostra para os pais a responsabilidade é sua. Ei, pais, ensina seu filho a cultuar. Aí nesse dia o pastor fala, olha, você é o exemplo. Se você tá aqui, não deixa seu filho ficar no celular. Você tá aqui, ensina seu filho como cultuar. Ensina seu filho a vida da igreja. Então, isso também é muito importante. Assim, a gente envolve o pai, mostrando pra ele, ei, a função, né, é sua também, e isso é importante. Deixa eu ler aqui um pouquinho as mensagens de vocês, vamos lá. Nath, pastora, você é uma inspiração pra gente. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus por isso. Vamos ver. Dani, você tá aqui? Beijo. Aline, goianada aqui. Meu Deus, que lindo trabalhar com um bebê no ventre, não é? Não é lindo, gente? É maravilhoso. O Ministério Infantil começa no ventre, é isso aí. O Ministério Infantil começa no ventre. E a Cláudia Guimarães estava ajudando a gente a montar esse curso, uma bênção.
Então, gente, essa é outra estratégia. Uma outra estratégia que a gente já falou aqui, que é sobre o devocional em família ou culto em família, para você escrever esse roteiro para compartilhar com os pais. Palestras, reuniões, fórum de pais, alguns eventos assim específicos. A gente aqui no Atitude Kids não fez, a gente não realizou esse ano, mas a gente quer realizar pelo menos 1 ou 2 no ano que vem. Poucos mais certeiros, tá? Isso vai ser importante. E o grupo no WhatsApp, no Telegram, para ter uma comunicação, para mim, eu acho que é uma das coisas mais legais e isso funciona muito bem. Ó, já quero esse curso, mas eu sou de São Paulo. Vem aqui para fazer. Esse primeiro vai ser presencial, né? Só para os pais daqui da nossa igreja, que eu creio que ano que vem a gente vai começar. Eu abaixei o aplicativo Abençoar e estou amando para ler para a Helena. Que bênção! Amém! É aquele aplicativo que eu coloquei nos meus stories esses dias, né? Então, gente, agora uma outra estratégia aqui que eu achei muito legal, que eu vi... vamos ver, deixa eu ver. São mais 3 estratégias. A primeira é uma rede de apoio para os eventos. Eu achei essa estratégia bacana. Porque uma irmã colocou aqui, falou, eu nunca fiz isso, mas essa irmã colocou. Ela faz uma rede de apoio para os eventos. Então, por exemplo, vai ter a festa do Dia das Crianças. E aí ela convida os pais a fazerem parte daquela rede de apoio. E fala, vocês vão vir e vão poder ajudar a gente a montar. Ou sei lá, vai ajudar o lanche, enfim. Mostra para os pais que eles podem fazer parte do Ministério Infantil, ajudando de alguma forma. E eu achei isso bacana. Outra estratégia que eu acho muito certeira, que ela é muito válida, é a propaganda. Fazer propaganda do Ministério Infantil. Faça propaganda. Ao invés de você falar, gente, nós estamos precisando, ou de você jogar peso, culpa, enfim, é muito importante a gente fazer a propaganda daquilo maravilhoso que está acontecendo. Então fala, gente, olha esse testemunho, olha essa criança que foi curada, olha que lindo isso aqui, e a gente contar, olha o que o Ministério Infantil está fazendo, olha o que a gente está realizando, olha o que essas crianças estão fazendo. Contar esses testemunhos, ter essas propagandas assim, né? Isso vai ajudar muito também, é uma bênção. E por último, para fechar com chave de ouro, teve uma estratégia, que inclusive a minha amiga Érica já tinha até compartilhado comigo, a gente já tinha esse desejo de realizar no Atitude Kids, e eu já estou planejando para quando voltar agora das férias, colocar isso em prática pro ano que vem, em nome de Jesus, que é o seguinte, anota aí, que essa dica é quente, que eu gostei muito, que é você convidar os pais para assistir a aula, ou culto, né, no nosso caso aqui o culto, para assistir o culto junto com seus filhos. E aí, como a nossa igreja aqui é muito grande, eu já tive a ideia da gente colocar isso na data do aniversário da criança. Seu filho fez aniversário essa semana, ou esse mês, alguma coisa nesse sentido. Venha participar dê de presente para ele a sua presença no Culto Kids. Então a gente vai fazer isso. E eu creio que isso vai ser maravilhoso. E aí eu vi uma irmã testemunhando sobre isso, ela falando sobre isso, e ela deu uma ideia também fantástica. Ela falou o seguinte: não só tenha os pais lá junto com você, no final, depois que acabar o culto, convide as crianças para orarem pelos pais. Coloca os pais no meio e coloca as crianças para orarem, para liberar palavras proféticas sobre a vida desses pais que estiverem lá. Com certeza a vida deles vai ser marcada, gente, não tem como. Imagina essas crianças liberando palavras proféticas, liberando palavras de conhecimento sobre a vida desses pais. Gente, imagina que poderoso que é isso. Nossa, eu já tô até arrepiada, emocionada a pensar nos pais participando lá do Mover, no Atitude Kids. Ai, que lindo que vai ser. Então, é algo maravilhoso, porque muitos pais realmente eles não têm noção de como que funciona lá o Atitude Kids. Eles, às vezes, o Ministério Infantil da sua igreja, né? Às vezes eles deixam as crianças lá, mas eles não sabem da profundidade, aquilo que tá acontecendo ali. Então, e isso, gente, vai ser, assim, fenomenal. Então, anota aí. Ó, a Jaqueline disse que já fez isso e os pais choraram. Não é, gente? Olha aí, eu tenho certeza que os pais vão chorar. Realmente vai ficar emocionante. Eu vou ficar emocionada, gente. Se fosse eu, ficaria. Já tô emocionada só de pensar. Então, foi lindo. E imagino, realmente, deve ter sido lindo. E a gente vai praticar isso, vai ser muito legal. Gente, então, compartilhei aqui com vocês algumas estratégias, algumas coisas. Ó, a Nath falando, estou imaginando eu servindo e meu filho orando por mim. Ai, que lindo, glória a Deus. Amei a ideia, vou fazer. Não é, Mari? É isso aí. E que bênção, que lindo essa estratégia poderosa, Glória, não é? Eu também achei poderosa. Então, gente, vamos compartilhar disso. Mais importante de tudo aqui, que a gente, se eu pudesse resumir tudo, é a gente saber que é uma parceria. É uma parceria. Nós estamos aqui para abençoar. Nunca vejo os pais como contra você, contra o Ministério Infantil, ou que os pais não apoiam. Muito pelo contrário, sabe? Veja sempre o seguinte, nós estamos
lutando no mesmo time, nós estamos torcendo pela mesma criança, nós estamos querendo, vibrando para que a mesma criança cresça. Nenhum pai não ama seu filho, nenhum pai não quer o mal pro seu filho. Então, às vezes, os líderes, a atitude de muitos líderes parece que os pais querem o mal dos seus filhos. Não, tenha muito claro no seu coração que os pais querem o bem dos seus filhos, eles querem o melhor, e é importante que a gente saiba disso. E o Senhor, em nome de Jesus, vai nos dar sabedoria pra gente cuidar disso. Amém, gente? Então, vamos lá. Quando o responsável... Aqui, ó. Vamos para essa pergunta aqui, ó. Quando o responsável deixa por conta da criança decidir o que quer, alegando respeitar o espaço dela. Ai, gente, que complicado, né? Eu já vi isso acontecendo. Tipo assim, a criança não quer entrar, ela não quer, não vou forçar. Ou a criança não quer sair do celular, ele não quer, eu vou deixar no celular. A gente precisa ter muita sabedoria de Deus para falar com esses pais, para orientá-los. E assim, eu compartilhei aqui no meu feed, quem viu o testemunho que eu compartilhei? É um textinho assim do WhatsApp que eu compartilhei no meu feed ontem, ou antes de ontem, não me lembro, essa semana. De uma mãe, quando eu passei no culto. Gente, isso foi tão marcante. E eu quero compartilhar isso aqui, porque fala do envolvimento com os pais, né? E eu passei no culto, tava tendo a apresentação de bebês, e eu entrei lá pra fazer a apresentação de bebês. Quando eu tava saindo, eu vi o Davi, ele tem 4 anos, ele tava mexendo no celular do lado da mãe. E quando eu vi aquilo, eu falei assim, ai meu Deus. Aí eu fui, me abaixei e falei assim, você não conseguiu fazer a inscrição dele pro culto? Tinha acabado as vagas? Aí ela foi e falou assim, não, na verdade eu nem tentei, porque ele não tá querendo entrar. Nossa, e aí na hora eu fiquei assim, meu coração tão assim, falei, ai meu Deus, ele tá no celular e ainda é porque não quis entrar, piorou tudo, né? E eu, meu Deus, eu falei assim, eu quero ele lá, tá? O lugar dele é lá. Falei isso e saí. Gente, eu fiquei tão incomodada com isso, tão incomodada, que eu compartilhei com meu marido, compartilhei com algumas amigas. Gente, eu fiquei muito mal. Compartilhei até com algumas discípulas, eu fiquei muito mal, incomodada. E falei, gente, será que eu não tinha que ter falado mais alguma coisa? Meu Deus, será que eu falhei? Aí eu fiquei mal com aquilo. Mas, gente, passaram algumas semanas, essa mãe me mandou uma mensagem no WhatsApp. Wilze, muito obrigada. E aí, o que acontece? Eu falei aquilo e eu compartilhei no grupo dos pais várias coisas sobre criança no celular, sobre o tempo no celular, sobre isso e aquilo, não sei o que. Eu compartilhei várias coisas com todo mundo. O que acontece? Ela me responde uma mensagem que eu tinha colocado no grupo dos pais sobre isso, sobre o uso do celular. Ela me responde falando, olha, Wilson, eu quero te agradecer, porque aquele dia você fez aquilo, como isso é importante, nossa. E aí ela já me falou de outras coisas, sobre o celular também, e me falou sobre isso, me agradecendo por eu ter falado só aquilo. Gente, na minha cabeça eu tinha feito nada. Na minha cabeça eu falei assim, cara, eu não falei nada, eu devia ter falado mais. Mas, na verdade, o Espírito Santo sabia o que eu deveria ter falado. Então, olha, você que tá com essa pergunta aí, pede sabedoria pro Senhor. O Senhor vai te dar as palavras certas para você falar no momento certo. Em nome de Jesus, você vai convencer o pai a fazer o que é melhor pro seu filho. E ensinar pro pai que ele é a autoridade sobre a vida do seu filho. Não é que a gente vai tirar a individualidade dos nossos filhos, roubar a sua identidade, mas é que nós vamos instruí-los, nós vamos direcionar. Amém? Isso vai ser importante. Então vamos lá, vamos para a próxima pergunta aqui. Vamos lá. A aceitação deles de ver que o Kids também é uma igreja, que nosso trabalho é sério. Exatamente. Isso aqui, gente, depende muito de nós, tá? Na maioria das vezes. Depende de nós. Depende dos líderes, da postura dos líderes. Quando nós temos essa postura de reconhecer que o nosso trabalho é sério, quando a nossa equipe reconhece, eles vão começando a respeitar isso, a mudar isso aí. Então eu vou te falar, no início aqui eu sofri com isso, porque ninguém levava a sério o Ministério Infantil. Tinha gente que não deixava os filhos no Ministério Infantil e falava assim, Ministério Infantil, eu não deixo meus filhos lá porque eu não confio. Era mais ou menos assim, bem, porque lá não é sério, só fica brincando. Falava isso, porque antes era meio bagunçado mesmo. Então eu tive que reconstruir essa imagem, conquistar o testemunho de que você vai viver isso com as crianças, vai contar mais do que tudo, pode ter certeza. Vamos ver aqui a próxima. O retorno deles é frustrante. O retorno de, às vezes, você falar alguma coisa e os pais não falar... Não, como é que é? Deixa eu ver aqui se a Kézia tá falando que o retorno deles é frustrante, né, Kézia? Algumas vezes você fala, pede pra eles falarem e tal, e às vezes não respondem. Eu imagino. Mas não desista, não pare, tá? E analise. Será que não tá fazendo alguma coisa errada? Então, acho que quando a gente não tá tendo o retorno que a gente espera, a gente também tem que parar e falar, peraí, o que eu tô fazendo de errado? O que a gente pode fazer? O que os pais esperam?
Então, quem sabe você pode fazer uma pergunta assim pros pais, né? Quero saber o que vocês esperam do Ministério Infantil. É algo bom também, algo importante que a gente pode fazer. Ó, a Renovar Kids aqui tá falando que gostaria que os pais tivessem compromisso com os eventos. Esse compromisso com os eventos, gente, assim, tem que ter cuidado também, porque às vezes são muitos eventos sem propósito. Então a gente precisa ter muito cuidado também de ter eventos específicos, com propósitos específicos. Quando você acontecer aquele evento, conta os testemunhos. Então já aconteceu disso, a gente tem um evento maravilhoso, como por exemplo aqui, teve o Drive-Thru. A primeira vez quando a gente fez o Drive-Thru Kids, foi maravilhoso. Teve pais que não levaram seus filhos, que eu conhecia de perto. O que eu fiz? Mandei, falei pra eles, olha que lindo que foi. E eles começaram a ver todo mundo falando. Depois eles ficaram arrependidos, falaram, ai, poxa, cara, por que eu não mandei meu filho? Chegou no culto do carro que a gente teve depois, todo mundo tava lá. Por quê? Porque eles viram quando tinha sido bom. Então, quando você tem um evento que ele tem propósito mesmo, isso vai ser importante. Então, a gente precisa ter um evento não só por ser um evento, mas ter um propósito específico. Isso também faz muita diferença. Vamos lá. O que vocês fazem quando a criança não quer ficar na salinha? Deixa a mãe ficar o tempo todo? Então, a gente orienta os pais a ficarem um pouco. Então, a gente fala assim, olha, fica um pouco até ele se acostumar e você vai saindo aos poucos. A gente, por exemplo, a gente determina, fica 20 minutos e depois você sai. E aí, assim, a gente vai tentando que o pai saia mais vezes possível. Chorou um pouquinho, a gente tenta acalmar ali, chorou muito, aí a gente chama o pai de novo. Então, a gente tem esse jogo de cintura. Tá? Vamos lá. Caraca, um monte de pergunta aqui. Vamos lá, próxima pergunta aqui, ó. Uma mãe desde março não respondeu ao questionário de cadastro do filho dela. Como fazer? Deixa eu te dizer, a gente tem aqui na nossa igreja um aplicativo, né? Onde os pais precisam preencher esse aplicativo para inscrever os filhos no culto, para fazer o check-in dos filhos no culto. Durante meses, anos, teve gente que não fez o cadastro do filho, chegava só na hora para fazer lá na hora. A gente começou a dificultar as coisas. Então, assim, a gente começou a colocar fila de quem tem check-in. Rapidinho, a pessoa chegava rapidinho, de quem já tinha cadastro, né? Ficha de quem tem cadastro. A pessoa era rapidinho, a pessoa fazia. A fila de quem não tinha cadastro era grande, demorada. Então, a pessoa demorava. Aí a gente, nossa, poxa... Olha, sabe por quê? Porque você não fez o cadastro, não baixou o aplicativo pro seu filho, baixa o aplicativo e tal. Então, no nosso caso aqui, a gente dificultou pro pai entender aquela responsabilidade, como aquilo era importante. Rapidinho o povo começou a melhorar, porque eles viram a vantagem de ter o filho cadastrado. Então, você pode, às vezes, fazer alguma coisa assim, onde os filhos que estão cadastrados, onde o questionário de cadastro vai receber um benefício. Aquele que não vai receber. Assim, o pai vai sentir na pele e falar, poxa, eu não cadastrei, a culpa foi minha, enfim, ele vai sentir. Então, isso às vezes é importante, né, pra ele ver a consequência dele, né, aquilo que ele tá fazendo. Gente, eu tenho uma coisa maravilhosa pra anunciar pra vocês. Posso anunciar? Minha tia tá aqui? O Wade tá aqui? E, gente, deixa eu ver se tem mais alguém da minha equipe aqui. Tem mais alguém aqui da minha equipe? Do Líderes Relevantes? Gente, tem algo maravilhoso pra anunciar pra vocês. Como a gente tá falando aqui sobre muitas coisas do Ministério Infantil, sobre muitos desafios, e eu quero reforçar para vocês que no curso Líderes Relevantes eu tenho um módulo só para falar sobre família e ministério, onde eu falo meus filhos, meus primeiros discípulos, falo sobre a atitude do líder em relação aos seus filhos, e eu falo também sobre isso, de como envolver os pais no discipulado dos seus filhos. E agora eu tenho, ó, tá aqui. Então, gente, agora eu tenho uma novidade boa para contar para vocês, ó. Atenção, tchan, rujam os tambores. Aperta muito coraçãozinho aí, ó. Muito coraçãozinho para as pessoas verem. Porque quando aperta muito, aparece para mais pessoas. Então vamos lá, deixa eu contar para vocês. Gente, nos dias 3, do dia 3... Mentira, dia 3 não. Do dia 30 de novembro ao dia 3 de dezembro, eu vou lançar aqui uma série, que vai ser a série A Trilha, que vai ser uma série maravilhosa, onde a gente vai compartilhar sobre coisas maravilhosas sobre a liderança relevante. Se você já fez o workshop Líderes Relevantes, você vai identificar muita coisa parecida, vai ser mais ou menos igual. Mas, se você deseja fazer de novo, faça de novo. Se você conhece pessoas também que não fizeram, divulgue para essas pessoas. E eu quero contar com você na trilha. Vai ser a trilha, que é o caminho para a liderança relevante.
E aí a gente vai falar sobre 4 princípios para ter uma liderança relevante. Nós vamos falar sobre paixão pelo ministério infantil, o que não pode faltar no ministério, o que não pode faltar no líder relevante. Vamos falar sobre criatividade. Nós vamos falar sobre a indisciplina das crianças, como lidar com a indisciplina e startando uma liderança relevante. Vai ser maravilhoso. Então, a trilha, divulga para toda a sua equipe, divulga para muitos líderes, vai ser muito bom. Depois eu vou colocar aqui a arte, mas eu já tô falando aqui para vocês em primeira mão, para vocês já ficarem sabendo. Mas depois eu vou divulgar mais. Mas já tô aquecendo vocês aqui. Vocês estão dentro? Gostaram da novidade? Gente, 30 a 3 de dezembro. Fala aí se gostaram. Oba, que bom, que bênção, Cíntia. Já tô dentro. Ai, que bom, Marie. Que maravilha, gente. Ai, a Marie falando que o sinal, que por sinal é maravilhoso o curso. Ai, minha aluna. Melhor curso que fiz, Líderes Relevantes. Amém, glória a Deus. Que bom saber disso. Glória a Deus. Ó, a Dani, yes. Isso, gente. Que bom que vocês gostaram. Então já divulga pra todo mundo. Vai ser um prazer estar aqui com vocês. Vai ser muito bom. Vai ser ao vivo, 100% gratuito, 100% online. Vai ser muito bom. De qualquer lugar do Brasil, do mundo, você vai poder acompanhar. Os líderes vão poder acompanhar. Vai ser às 8 da noite, do dia 30 ao dia 3. E agora deixa eu ver aqui pra gente finalizar, que tem mais 2 perguntinhas aqui. Deixa eu ver. Ah, pergunta aqui, peraí, rapidinho. Que tem uma pessoa perguntando aqui sobre a trilha, sobre a série. Vai ser uma série com 4 episódios. Vai ser pelo YouTube, tá bom? Não vai ser aqui no Insta, vai ser pelo YouTube. Então você tem que fazer o cadastro. Pra você fazer a sua inscrição, vou liberar aqui pra vocês, ó, o link da série do líder, da trilha do líder relevante está na bio. Você vai poder fazer a sua inscrição agora, rapidinho. Então, corre lá, no link tá na minha bio, faça já a sua inscrição para o workshop. E você já vai poder para esse workshop, que vai ser uma série, na verdade. Vai ser uma série com 4 episódios. Então, corre lá e se inscreva, que aí você vai receber depois todas as orientações, vai receber orientação que você tá num grupo, você vai receber também os links para você acompanhar a série, tá bom? Vai ser maravilhoso. Aqui a Bárbara tá perguntando, você tem curso online? Sim, eu tenho um curso, por enquanto só um, que é o Líderes Relevantes, que são ferramentas e fundamentos para liderança relevante. É uma bênção aí, ó, a Mari falou que é uma bênção, glória a Deus. Então, gente, não vai ser pelo Insta, vai ser pelo YouTube, você precisa fazer inscrição para você receber o link, tá bom? Do mesmo jeito que foi o workshop, eu não sei quem tava aqui que fez o workshop. Quem tá aqui que fez o workshop Líderes Relevantes? Fala aí pra mim, pra eu conhecer vocês, pra eu saber quem fez. Enquanto isso, eu vou liberar mais uma pergunta aqui, ó. Quando a igreja vê o ministério infantil apenas como ministério de apoio para os pais assistirem um culto, a gente precisa estar assim com o pastor da igreja. Esteja assim com o pastor da igreja, que é o cabeça, para mudar essa visão. Então, esteja assim com a liderança da igreja para mudar isso aí. Olha, ó, a Mari falou que fez, a Paula, Jacira, Lorena, que bênção, todo mundo aí fez, ó. E quem não fez, coloca aí. Se você não fez o curso Líderes Relevantes, curso não, mentira, se você não fez o workshop, mas se você vai estar dentro da trilha, quem vai estar dentro da trilha aí, coloca assim, ó, tô na trilha. Coloca aí, tô na trilha. Você não vai perder essa série. Vai ser tipo Netflix, gente. Willsflix. Tipo Willsflix, tá? Uma série com 4 episódios. Então vamos lá. Coloca aí, tô na trilha. Quem vai estar na trilha? Agora aqui, gente. Ai, que benção. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Hashtag tô na trilha. Ai, que lindo, gostei de ver. Corre lá pra fazer inscrição, tá, gente? Quando acabar aqui a live. Então vamos lá. Como fazer com os pais que reclamam de tudo? Tipo do lanche ou até dos dias que as crianças estão usando. Misericórdia. Misericórdia. Eu acho que é meio complicado. Você tem que virar e falar... Eu respiraria fundo, muito amor. Falar assim, mesmo, irmão, vamos fazer o possível. Né? Tem que respirar fundo, tem que relevar. Uma vez um grande pastor, amigo nosso, muito top, ele falou o seguinte... Com pessoas que estão muito fora de si, você não discute. Você faz de conta que ela tá com razão. Então você tá bom. Porque às vezes você gasta sua energia falando e enfim, e é como se fosse pérolas aos porcos. Então cuidado, né? Não se desgasta muito por isso não. Então, como se reclama até de coisa que tem nada a ver. Vê se é válido. Às vezes é uma reclamação que é válida. Quando é uma reclamação que é válida, poxa, é verdade.
Por exemplo, uma vez uma mãe reclamou que no Kids a gente tava dando suco com açúcar para as crianças de 1 ano. E eu virei e falei assim, meu Deus, verdade, tem lógica. Até 2 anos de idade não é recomendado que use açúcar. Ok, vamos cortar. Aí a gente cortou. Então a gente precisa analisar se aquela reclamação é ou não. Se não é, faz igual a Lorena falou aqui, ó. Faz cara de paisagem. É igual a Vanessa falou, finge demência. É isso aí, faz assim, ok, faz assim. Porque aí a gente não perde a nossa paciência, né? Não perde a graça, não sai da graça. Amém, gente? Então, pessoal, foi muito bom estar aqui com vocês. Ó, tem alguém que fez uma pergunta que é a Vanessa. Liderados que não conseguem firmar compromisso. Se você passa por isso, gente, convida todos esses liderados pra trilha. Manda o link agora pra eles. Vai lá, gente, ó, ninguém sabe ainda, tá? Ninguém sabe da trilha, vocês estão sabendo em primeira mão. Mas convida todo mundo pra estar assistindo, convida todo mundo pra estar dentro, porque vai ser incrível, vai ser imperdível, vai ser uma bênção. Então vamos lá. A Trilha é uma série com 4 episódios, ao vivo, 100% online, 100% gratuito, que vai ser uma bênção, vai impactar a sua liderança. É a trilha para uma liderança relevante, que eu creio que foi importante na minha vida, eu creio que foi um divisor de águas na vida de muita gente aí, que muita gente falou. Então convida todos esses liderados para estar, que se o workshop foi bom, agora vai ser melhor ainda, eu creio. Em nome de Jesus, já tô em oração por isso. Preciso ficar na água, eu e minha equipe. Agora vamos lá, ó, gostei das dicas, minha equipe toda vai estar na trilha. Yes! Amém, isso aí, quero todos vocês ali. Gente, muito obrigada, nosso tempo tá acabando. Muito obrigada a vocês, foi ótimo estar aqui com vocês. Não esqueçam de compartilhar. Vai lá no link na bio, compartilha com todo mundo lá e chama a sua equipe pra trilhar. Gostei, gostei disso aí, hein? Chamar a minha equipe pra trilhar, chama mesmo, compartilha com outros líderes. Conhece um líder de crianças, convida. Convida pais, tá bom, gente? Aqui, já que a gente tá falando dos pais, convidem os pais para participarem, sabe por quê? Nós vamos falar sobre isso, sobre a importância que é liderar crianças. Então eles vão abrir a visão deles, vão mudar a visão deles em relação ao Ministério Infantil, vai ajudar você, vai somar com você muito. Amém, gente? Deus abençoe vocês. Espero vocês, então, na próxima. Semana que vem a gente vai começar uma série de lives. Terça-feira, gente, eu não sou daquelas que gosta de live muito não, tá? Então, quando eu faço live, é porque eu falo, não, tem que ser uma live boa, com um tema importante, tem que valer a pena. Então, aproveitem. Semana que vem, a gente vai ter live super top. A gente vai ter live pra falar sobre crianças, telas e o culto. Vai ser, sabe com quem? Pastora Ana Laura, da Itália. Já tô falando em primeira mão com vocês, então. Então, preparem. Semana que vem, terça-feira, já vai ter essa live pra eu compartilhar com vocês. Outros convidados também maravilhosos vão estar aqui com a gente. Então, compartilha também com outras pessoas. Vou deixar essa live salva, tá bom? Vocês podem vir depois, olhar. Quem perdeu o início pode também ver e pode compartilhar com outras pessoas. Gente, Deus abençoe vocês. Grande beijo. Fala aí de onde vocês estão falando, só pra eu ver aqui. Lúdia, Alvarenga, Eba, Vanessa, Eba. Fala aí de onde vocês estão falando pra eu conhecer vocês, já que o Instagram tá me dando mais um tempinho aqui. Deixa eu ver até quanto tempo eu vou ter. Pastor Hanson, querido, tá aqui. Grande beijo, grande abraço. Lorena de Vitória, Iba Vitória. Beijo, Lorena, você é uma bênção. Gente, olha que líder maravilhosa, que sedenta, com vontade de aprender. Deus te abençoe muito, Lorena. Jaqueline de Araçatuba, que bênção. Araçatuba, São Paulo, né? Marie de João Pessoa, ela já é minha parceira aqui. Aluna querida. Cristiane de Interlagos, São Paulo, que lindo. Bárbara de Erechim, Rio Grande do Sul, que lindo. Rocha Brothers de BH, que legal. Cíntia de Belfort Roxo. A Lude de Araçatuba, São Paulo. A Nívia, minha ovelhinha aqui do Rio. Teodoro de São Caetano do Sul, São Paulo. Biriqui, São Paulo. Amei, você tem sido inspiração. Glória a Deus. Brasília, Distrito Federal. Que lindo. Tem uma tia aí, hein, que mora em Brasília. E tem nossa igreja aí também. Emília Valgas, Timóteo, Minas Gerais. Ah, Timóteo, você tá junto aí com a minha amiguinha, Élica. Tia Laura, Juiz de Fora. Sandra, de Brasília. Jacira, aqui da Iba Sede. Jacira, líder querida aqui do Kids. Maravilhosa, Jacira. Juliana Freitas, de Magé. Santo Aleixo. Ah, que legal, já fui aí em Santo Aleixo. Feira de Santana, Bahia. A Nívia da Penha. Nívia, isso aí. É daqui da nossa igreja da Penha.
A Cristiane, assisti a conferência de geração em geração. Que bom! Gente, eu ministrei, tive o privilégio de ministrar nessa conferência de geração em geração semana passada, acho que foi, né? Semana passada. E foi tão maravilhoso. Nossa, quando eu gravei essa palavra, foi tão bom pra mim. Foi uma bênção na minha vida. E que bom. Rocha Brothers, conhece nosso trabalho? Ah, eu já vi alguns, sim. Vocês fazem alguns versículos cantados, não é? Também? Acho que eu já vi. Com a minha equipe. Que bênção, Cristiane, que você assistiu com a sua equipe. Glória a Deus, essa conferência foi linda. Quem quiser também tá lá no YouTube, gente. Essa conferência, se você colocar lá conferência de geração em geração, acho que você vai ter acesso às palavras. Muitos convidados abençoados lá, a pastora Cláudia Guimarães, a pastora Jaqueline Hayashi. Eu tive a honra também de ter sido convidada para ministrar nessa conferência. Ministrei também, vocês vão poder ver essa ministração lá. Rafa da Iba de Duque de Caxias, que bênção! Isso aí, gente. Então, beijo. Muito bom estar aqui com vocês. Sandra Duque de Caxias, que ótimo. Beijo, gente. Então, corre lá no link na bio. Corre lá. Eu vou encerrar aqui. Corre no link da bio. Se inscreva já agora. Manda o link, compartilha com todo mundo sobre a nossa trilha, que vai ser maravilhosa. E espero vocês até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.